Senhor, para todos, amado, em nome de Jesus. Fazendo hoje, para a glória de Deus, 51 anos. Na presença de Deus, que é maravilhoso, né? É um dos maiores presentes que a gente pode, que nós podemos receber, é Jesus, né, amado? É um presente eterno, né? Então, se a coisa que eu tenho que glorificar sempre a Deus é eu ter conhecido Jesus, né, amado? Estou muito feliz na presença de Deus, com a história que Jesus fez, né? Para mim, maravilhosa, né? Eu espero que todos venham conhecer. É o sonho de todos, né? De todas as pessoas que estão na presença de Deus, que todos mesmo venham, todas as pessoas venham conhecer a Cristo, né? Venha mudar a sua história também. E que Deus abençoe todas as pessoas que estão fazendo aniversário esse mês, ou que vão fazer, que vão fazer esse mês, as pessoas vão fazer esse mês. Que Deus abençoe todas as pessoas que fizeram aniversário esse mês e que vão fazer ainda, né? Deus abençoe a todos, que seja repleto de saúde e de bênção. E que se você não conhece a Deus, que venha conhecer, né? Que é o mais importante, né? Que você venha ter Cristo na sua vida. Eu estou falando no sentido de Cristo, de você renascer de novo, né? Porque segundo o próprio Cristo, segundo a própria palavra, Jesus é a palavra de Deus, né? E ele não vai mentir. Aquela pessoa que não nascer de novo, ela não vai herdar o reino dos céus. Então, todas as pessoas que nasceram de Adão e Eva têm que nascer de novo para poder ser filho de Deus. Não ser filho da carne de Adão e Eva. Mas ser, como a própria Bíblia diz, a palavra diz, e Deus diz, que não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Então, que Deus venha abençoar a todos aí, dos aniversariantes de hoje e do mês. E também as pessoas, as criancinhas, né, que estão nascendo hoje, né? Se tiver criança nascendo, que Deus venha abençoar grandemente, que venha com bastante saúde, né, amado? Que ela traga bastante alegria para a sua família e que ela cresça no caminho do Senhor. Que Deus abençoe bastante aí. Tantas que vão nascer ainda, as que estão nascendo hoje, né? As que vão nascer aí nesse mês. Deus abençoe a todos. E nos próximos meses também, né, amado? Deus abençoe a todas. O importante é que venha, que elas venham ser instruídas no caminho do Senhor, né? Aproveitar e dar um recado aqui, porque a Bíblia fala que o povo sofre por falta de conhecimento. Pega a Bíblia para ler, eu tô falando qualquer pessoa aqui, pega a Bíblia para ler, a palavra que Jesus é a palavra de Deus, ele não mente, gente. A minha caminhada com Jesus é assim, que Jesus é a palavra de Deus e que ele não mente. Porque tô falando das criancinhas, né? Que estão nascendo aí, talvez tenham nascido hoje ou vão nascer mais pra frente aí. Pessoal, o que eu quero dizer é que não se batiza criança, gente. A Bíblia não fala isso. Na Bíblia não tem lugar nenhum que fala para batizar criança, certo? Procura pegar a Bíblia se você crê em Deus. Não a pessoa que manda batizar, ela crê em Deus também. Mas o Deus que eu conheço, gente, chama-se a palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1 em diante, vou falar alguns versículos aqui para vocês verem aqui, ó. Um diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, lá no princípio de Gênesis, lá. No princípio era o verbo. Se a gente substituir aqui o verbo por palavra, fica assim, ó. Onde está o verbo, está escrito aqui assim, ó. Tá, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então vamos substituir o verbo por palavra? Fica assim, ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, pessoal, eu norteio minha vida, que eu já falei aqui, né? Eu norteio a minha vida assim, ó. Minha vida é norteada assim, pela palavra de Deus, e que Deus não mente. Eu norteio assim. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aí vem aqui em seguida, aqui, ó. Ele estava no princípio com Deus. Todas essas coisas foram feitas por ele, e sem ele nada se
que foi feito se fez. Estou seguindo aqui, vou do 1 até o 14. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele está falando aqui está falando de João Batista, que veio falando de Jesus, né? Antes dele aparecer, ele estava testificando aqui testemunho de Jesus, do aparecimento de Jesus. Não era ele a luz, ou seja, não era ele a luz, ele está dizendo que não era a luz, ele não era Jesus, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que veio ao mundo. Agora ele está falando de Jesus, agora ele está falando de Deus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Olha aí, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por quem, gente? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Ou seja, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra é o próprio Deus. Tá aqui, já está falando duas coisas aqui, né? Palavra de Deus e o próprio Deus ali, né? Testificando que o próprio Deus, que a própria palavra é o próprio Deus. Continuando aqui, veio para o que eram os seus não receberam. Ele veio em carne, né, amado? Como eles estavam em carne ali, como Jesus estava em carne, eles não conheceram, né? Era um tremendo blasfêmia para a época eles falar que um homem ali era Deus, né? Era pecado ali, para eles imperdoável ali. Tanto que eles mataram Jesus, né? Com essa desculpa, né? Porque ele falou que era Deus, mas ele era Deus mesmo, né, amado? Só que eles não aceitaram. Veio para os seus, que os seus não receberam, não conheceram, né? Mas todos os quantos receberam, deram-lhe o poder de serem filho de Deus, aos que creram no seu nome. Então todas as pessoas que creem que aceita Jesus, que recebe Jesus, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas não era antes, pessoal. Né? Não já era antes filho de Deus. Tá vendo aqui, ó? Todas as pessoas que nascerem de Adão e Eva têm que nascer de novo para ser filho de Deus. A própria Bíblia fala aqui que a pessoa que é nascida da carne é carne, que é nascida do espírito é espírito. Os quais nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade de homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheia de graça e de verdade. Pronto aqui, ó, pessoal. Os quais não nasceram nem de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória como a glória unigênita do Pai, cheia de graça e de verdade. Tá aqui o segredo de todas essas coisas, né? Tá uma das maiores revelações aqui, né? Então, uma das grandes revelações aqui, aqui, ó, no princípio, fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era a palavra. Isso está no versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Já aqui no 14 diz assim, e o verbo se fez carne. Então está aqui, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu troquei por palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele criando com as suas coisas, Deus criando coisa com a sua palavra, e a sua palavra é o próprio Deus. E o verbo se fez carne, ou seja, e a palavra se fez carne. Então, pessoal, tá aqui, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo que se fez carne? Jesus. A palavra se fez carne. Qual a palavra que se fez carne? Jesus. E habitou no meio de nós. E aqui está o segredo, pessoal. Que Jesus é a palavra de Deus. Pronto. Ponto final. Norteie sua vida pela palavra de Deus. Agora o resto você tem que ir estudando aqui. Aí você vai analisando aqui as leis de tudo que de todas as respostas para a sua vida está aqui na Bíblia. Você tem que pegar na Bíblia para você. A própria Bíblia fala que se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode herdar o reino dos céus. É a Bíblia que fala, não é nenhum ser humano, não é nenhuma religião, é a própria Bíblia, ou seja, a própria palavra. Jesus não é a palavra de Deus, amado. É aqui que você tem que consultar. Você não precisa de profecia profetada para sua vida, não. Tá tudo aqui, ó. Você vai nas epístolas, nos evangelhos, aqui você vai analisar, tá tudo que você respeita da sua vida, tá aqui, que você tem que seguir na sua vida, tá se você quer seguir a Deus, se você quer servir a Deus, e se para você ser filho de Deus, é por aqui que você tem que analisar. Então, pessoal, a Bíblia não fala, essa Bíblia aqui, ela não fala em nenhum momento que você tem que batizar criança. Eu estou falando isso aqui hoje porque por causa que eu já aproveitar, né, que eu estou fazendo aniversário hoje, e estou fazendo aniversário hoje domingo, no caso,
Eu tô falando isso aqui porque eu tô gravando, não estou gravando domingo, pessoal. Então, nesse dia de hoje, que é no caso que tá saindo a gravação, acredito eu, né? Então, eu tô aniversariando, aproveitando para falar justamente sobre o nascimento e aproveitando para falar isso aqui também. Para você não batizar a criança, né? Não tô falando, não tô brigando, né, pessoal? Tô apenas falando a verdade da Bíblia. Segundo as Escrituras. Eu, apesar que aqui toda a minha família foi batizada, mas ignorância, né, gente? Meus pais, nessa área, eram ignorantes. Depois que a gente começou a conhecer a verdade. Porque depois a pessoa vai, por mais que a pessoa vai, eu já falei aqui já, a pessoa vai começando a entender as coisas, né, amado? Então, às vezes eu fico até admirado das pessoas. Pega a Bíblia para ler, pessoal, para você não. A Bíblia tá ali, pessoal. Manda outras pessoas explicar direitinho isso, porque você vai estar só. Vai molhar a cabeça da criança lá. Coitada da criança. Só. Não vai adiantar nada. Às vezes a pessoa fala sobre. Para não ser pagão. Pagão não paga. Chama, né, que eles falam. Criança não ser batizada é pagã. Pagã é quando você batiza ela. Paganismo é quando você batiza a criança. Porque a Bíblia não fala isso de jeito nenhum. A pessoa tem que estar sabendo o que fazer. Quando a pessoa ser batizada, a Bíblia fala que quem crê e for batizado. A criança não crê em nada. Como é que a criança vai crer? A Bíblia fala que, pelo contrário, a Bíblia fala que das crianças é o reino dos céus. Né? E vindo da boca do próprio Deus, do próprio Jesus, falando que das crianças é o reino dos céus. Da boca da criança sai o perfeito louvor. Então, batido, não faça isso. Estou falando aqui, não estou brigando, né? Porque cada um até faz o que quiser. Apenas só explicando aqui como eu estou com conhecimento. Eu posso falar, pregar a verdade. Estou falando que é a verdade da palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Jesus nunca mente, não vai mentir. Então, estou indo para as escrituras aqui, eu não vejo nenhum momento, nenhuma. A gente procura aqui na Bíblia, onde é que foi batizado criança aqui. Foi coisa de homem isso aí, pessoal. Eu já falei que eu era católico, apesar que todos aqui minha família foi toda batizada. Não mudou nada também, né? Não mudar nada, né? Agora, para salvação não adianta, né? Se você não aceitar Jesus, se eu não aceitar Jesus, o que adiantou o batismo nas águas lá? Quando eu era criança. A pessoa tem que saber o que está fazendo, né? A Bíblia fala que ele crê e for batizado será salvo. Falando, toma cuidado. Outra coisa que, né? Eu sei não, as pessoas batizam as crianças. A criança, você fica debaixo da sua autoridade, a criança ali que você ensinar. Se você já começa a tá batizando a criança, sinal que você já está ensinando, já está começando pelo erro, né? Porque se você, em vez de ensinar, começar, a criança não sabe de nada ali, você tá no total ignorância, você, né? Das coisas de Deus. A bênção tem que estar, você tem que começar a conhecer a primeira palavra de Deus, para você, aí a criança vai ficar debaixo da sua autoridade ali espiritual, e a pessoa vai ser debaixo ali da bênção de Deus já, automaticamente, você conhecendo a palavra de Deus. Então, pega a Bíblia para ler, pessoal, Então, você vai... A Bíblia fala sobre idolatria, que é outra coisa pesada, né? Que os idólatras não é do reino dos céus. A Bíblia fala, torne semelhante a eles, aquela pessoa que o segue, né? Que a pessoa vai ficar igual o ídolo. Tá tudo aqui na Bíblia, tá tudo aqui embaixo. Você analisar, tá tudo aqui. Então, Jesus não vai mentir, né? Jesus é a palavra de Deus e você mesmo, para não igual eu tô falando isso porque eu conhecia assim, pessoal. Eu era católico, ninguém me ensinou, ninguém pregou pra mim, falou, aceite Jesus ou coisa assim, ou você tem que nascer de novo. Você vê que só que apesar que foi uma coisa de Deus ali que mostrou, um simples versículo, eu criei apenas um simples versículo e aí eu criei no resto das coisas tudo, criei tipo o quê? Deus tá mostrando ali que só que ele é a palavra de Deus, que Jesus é a palavra de Deus mesmo. E aí se você crê que Jesus é a palavra de Deus, você crê que Jesus é a palavra de Deus, você vai crer em tudo que está escrito aqui. A Bíblia é o mapa da sua vida. Total. Da sua vida total. E eu vou falando aqui. E outra coisa que eu falo também é dos nomes. As pessoas saem colocando o nome nas crianças, né? Quando a pessoa nasce, sai colocando o nome à torta direito. As pessoas que estão na presença de Deus já sabem, né? Elas já vai caçam. Ali tudo bem, as pessoas já vai lá na Bíblia, já pegam o nome bíblico ali. E mesmo assim, pessoal, o certo é mesmo as pessoas que. Eu pego o nome bíblico ali, mas ora a Deus, né? Tem pessoa que ora bastante para Deus confirmar aquele nome, porque às vezes a pessoa coloca um nome aí só porque é bonito e vai ver o significado do nome. Mas é bom que pegue da Bíblia, que a Bíblia, se você está na presença de Deus mesmo, a Bíblia ali, você coloca o nome ali, a Bíblia, Deus abençoa ali o nome ali. Geralmente acontece mesmo aquilo, a pessoa se torna aquilo que o nome da pessoa fala, tá? Ou que o nome da pessoa é, viu?
Então, por isso que muitas vezes as pessoas de Deus sabem disso, né? E por isso que elas oram a Deus para colocar o nome certinho ali, para Deus inspirar o nome da criança ali, dentro da Bíblia, para que o nome da pessoa seja uma bênção e ela se torne aquilo que o nome diz, né? Igual o meu, glória a Deus que não, as pessoas, minha família não era evangélica, mas eu vou contar agora a história do meu nome. Como é que foi colocado o meu nome? O meu nome significa, Renato significa renascido, né? O crente já sabe disso, né? Qualquer crente já sabe. Então vocês viram, né, que o meu nome se cumpriu exatamente isso. Como significa meu nome, que é um encontro que eu tive com Deus. Então não precisa nem falar nada, né? Então é bom você ora para colocar um nome. Aliás, eu acho que não tem nome mais lindo que esse, né? Se for, já sabe, né? Se a criança nascer menina, pode colocar Renato. E se for menino, coloca Renato, que é o nome mais lindo que tem. Brincadeira essa parte, né, amado? Adoro, eu acho que eu gosto do meu nome. A pessoa não gostar do próprio nome. E também não quer dizer que você vai. Quer dizer que vai se tornar aqui. O meu nome é XY, aí eu vou fazer seu nome esquisito, aí vai acontecer aquela esquisita lá. Não é assim, né? Senão, quantas pessoas que tem o nome de Jesus aí, imagina que apronta aí, né? Tem gente que tem o nome de Jesus aí, imagina que apronta aí, que faz aí, né? Então, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não, mas é bom vocês orar, né? Tem cada nome, a pessoa sai colocando nome porque é bonito. Analisa, vê qual é o significado do nome, né? Vê qual é o significado do nome Aí depois você coloca. Ora a Deus, né? A pessoa que está na presença de Deus, tem a pessoa que está na presença de Deus, coloca outro nome que não tem nada a ver, tudo bem, que não coloque que não tem nada a ver, mas coloca, vê o que significa, a pessoa nem vê o que significa, né? Tem pessoas que geralmente elas oram, a pessoa que está na presença de Deus, ela ora, vai colocar um nome assim, não vai pelo nome se é bonito, não, vai pela ora e vê pela Bíblia ali, ou um nome bíblico, ou vê o que significa do nome, né? Mas vai pesa, né, pessoal? Isso é coisa aí que tem coisa que é misteriosa dentro de Deus ali. Bom, o meu nome é Renascido, né? Eu vou falar. O meu nome é Renato e significa renascido. Eu vou falar a história agora do meu nome, como é que foi. A minha mãe trabalhava numa casa, né? Não sei se ela trabalhava de faxineira ou de cuidadora, de criança, eu não sei. Ela trabalhava assim, né? Ela conta essa história. E ela sempre me contava essa história, sempre estava me falando, a pessoa que colocou teu nome tinha 7 anos de idade. Era uma criança. Teu nome, ela sempre falava, não foi minha mãe e meu pai que colocou o nome, foi essa criança de 7 anos na época, né? De 7 anos na época. Ela sempre falava isso. Olha, quem colocou seu nome foi uma criança. Ela queria que colocasse o nome de... A minha irmã, ela queria que colocasse o nome da minha... Agora, ela queria que colocasse o nome da minha irmã, parece, mas só que, não sei, era uma coisa assim, só que já tinha, não. É isso mesmo, acho que da minha irmã já era Rosana, e Rosana é o nome da minha irmã, né? Mais velha. Aí ela queria que colocasse o nome da minha irmã, de Renata. A minha mãe falou, não pode, que ela já tinha nome já próprio, não sei se foi na época a madrinha dela da católica, que a gente era católico, né, que eu falei aqui, minha mãe era católica. Aí não sei se foi isso, ela não sei quem foi que colocou o nome, não sei se foi a minha mãe, só que já tava, né, ela já tinha um nome para colocar na minha irmã, que era Rosana, né. Aí ela não podia tirar, ela falou, aí ela prometeu pra ela, aí essa menina queria que colocasse Renata, não. Aí ela, minha mãe, então é o seguinte, se nascer, o próximo filho que nascer, se nascer filha vai ser Renata, e se nascer filho vai ser Renato. Aí aí quando eu nasci, minha mãe colocou de Renato. E ela falou, porque eu acho bonito, ela sabe, era o nome da menina, o nome da menina era Renata, ela tinha, acho que era 7 anos ou 8, não sei, uma dessas, acho que era 7 anos, que a minha mãe sempre falava, é uma criança e tal, que colocou esse nome. Aí ela achou, porque o nome sabe o que significa, renascida, sabe? Aí ela sabia, né? E eu pensava até que ela era evangélica, ela não era evangélica não, mas ela sabia do nome, né? Que era um nome bíblico, né? Nesse sentido, aí ela achava, e aí o nome dela era Renata e quis que o nome dela também, que o meu próximo nome fosse Renata ou Renato, né? Não, ela queria que fosse Renata. Aí minha mãe prometeu, se for mulher, eu vou colocar Renata, se for homem, eu coloco Renato. Prometeu pra ela, essa menina de 7 anos, filha das patroas da minha mãe na época. Filha das patroas da minha mãe na época. É isso aí, pessoal. Então, é isso aí. Eu vou falar mais uma vez aqui, né? Já que Deus abençoe todos os aniversariantes do mês, que já fizeram esse mês, que vão fazer. Estão fazendo o aniversário hoje. E as crianças também que fizeram nesse mês, que nasceram, né? As crianças que nasceram esse mês também. Que já nasceram, né? Que Deus abençoe aí também.
traz bastante alegria. Deus abençoe grandemente que ela cresça no caminho do Senhor, né, gente? Que ela cresça no caminho do Senhor. E instruir ela no caminho do Senhor, que não tem coisa melhor, mais do que instruir na presença de Deus. É o que eu falo. Procure estudar a Bíblia, amado, que Jesus é a palavra de Deus. E não tem... Ele é o único caminho. A pessoa fala que vários caminhos que levam a Deus. Isso é história, mano. Só tem um caminho só, Jesus. Ele é o único caminho. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, vocês viram aqui, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Deus não vai aparecer aqui falando coisa, embora possa aparecer para algumas pessoas, acredito, claro que aparece. Mas ele não vai aparecer aqui para falar alguma coisa não para você. Ai, faça isso, faça aquilo. Pega cuidado com as revelações, existe, profecia existe, amado. A gente tá uma bagunça por causa do dinheiro, né, pessoal? Que loucura, a gente tá essa internet aí com profetada. Chama profetada aqui, fala um profetada que já sabe, né? Que não tem nada a ver com profecia, aqui a Bíblia tá aqui, tudo aquilo que você quer pra vida, a sua vida já tá aqui já na Bíblia. Ele tá aqui na forma humana pra nos resgatar como filho, que ele tem que vir carne pra pegar nossos pecados ali e jogar sobre ele ali, né? Pecado, nosso gente pecado pra quebrar o que Adão fez lá, né? Pra poder, agora, todos nascidos de Adão nasce morto espiritualmente. E agora pra gente nascer de novo, tem que nascer agora de Jesus. Como? Nascendo de novo. Da água e do Espírito. Da água que eu falo é da palavra, né? Jesus é a água da lavagem da água. Não, como é que pode a pessoa batizar a criança, né? Não, é uma ignorância, gente. Isso aí tem tremendo, né, mano? Meus pais eram ignorantes, né, nas coisas de Deus. Então a gente vai começando a entender. E eu acho que os jovens era para entender mais ainda, né, gente? Pessoas que são... Mas não, as pessoas... A cegueira espiritual faz isso, faz a pessoa... Agora 2 mais 2 é 4, a pessoa... 2 mais 2 são 4, a pessoa fala que é 10, a pessoa acredita porque alguém falou que é 10, então vai ser 10, ou 8, é 7, né? 2 mais 2 são 5. Acabou, não, mas quem falou? Fulano, então vai ser 5. É assim que você faz, a pessoa faz com a Bíblia, né? Quando acontece isso aí. Não tá na Bíblia aqui para batizar a criança, a pessoa batiza a criança. Quando a pessoa é ignorante, pessoal. Agora a pessoa de faculdade, a pessoa que tem entendimento, pior ainda. Você entendeu, né, que eu tô falando aqui, né? Não troco por nada. Jesus não troca por nada, amado. Com luta, com guerra, a gente é falho. Mas, Renato, você é perfeito. Pois você cita Jesus, não. A gente fala, mas tem uma passagem. 1 João 9. A Bíblia fala assim, nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar. Então isso é depois da pessoa citar Jesus. Quando você pecar, você confessa ali, você não vai ficar toda hora pecando. Isso aí não existe, né, amado? Você vai pecar, você vai falar. E eu norteio minha vida assim, pessoal, que Jesus é a palavra de Deus. E que ele não mente. E nessa aqui, eu falho, é uma coisa que vocês aprenderem. Não fica querendo... Gente, o ser humano, a maioria das pessoas, ela não perdoa, gente. Deixa de ser bobo. O ser humano, a maioria do ser humano, não consegue perdoar ninguém, não. A maioria é isso. Entendeu? Então você tem que ficar na palavra. Quando a Bíblia fala, se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar, tá? Em 1 João 1,9, aí você confessa a Deus, aí pronto, você e crê na palavra, que Deus não mente. Aí, senão, se você ficar se um homem querendo perdão para homem, o homem não vai perdoar, o homem não perdoa não, a maioria do homem não perdoa não. Mentira, é só de boca para fora. Agora Jesus não, você crê, confessa que você não vai pecar de novo, você confessa que você pecou, confessa, amado, Jesus não vai mentir, não, você fica seguindo o homem, você vai ser condenado, o homem ele vai te condenar, o homem ele te condena, tipo, te julga, né? Jesus já, quando por exemplo, eu sei que a palavra de Deus diz que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é justo para perdoar, eu confesso a Deus, quando eu acabo de confessar, acabou, ele já me perdoou. O que eu tenho que mais ficar atrás de quem? O que eu tenho que ficar procurando mais perdão de quem mais? Não há necessidade, amado. Aí o ser humano não perdoa, a maioria do ser humano não perdoa, os seres humanos são hipócritas, cheios dos pecados, né? Eles pegam tem gente que tá cheio do erro, tá lá e tá apontando a vida, tá apontando e julgando a vida dos outros. Julgando, não só julgando, gente, estão fazendo coisas macabras aí para atrapalhar a vida das pessoas, né? Macabras, para destruir a vida das pessoas, que erra, que faz algum erro, né? E pensa que não vai ser julgado, né? Barato, né, mano? E pensa que não vai ser julgado. Deus, ele pega o pecado e quando Jesus estava com a mulher adúltera lá, que eles vieram acusar lá os santinhos, né? Os santinhos vieram tudo com pedra na mão, né? Imagina a briga que foi para pecar.
Imagina como é que foi, né, aquele dia, né? Imagina para eles levar a mulher na frente de Jesus. Ó, a Bíblia fala, ó, a lei fala que é para apedrejar a pessoa que é adúltera aí, ó, né? Aí cada um com, imagina, né? Cada um com as suas pedras na mão para atacar. E Jesus, o que ele fez? Tem gente que pensa que Jesus pegou e falou que não era para atacar a pedra, não. Ele só colocou a ordem, amado. Surpresa, né, gente? Ele só colocou a ordem. Não, pode atacar, mas faz uma fila. E tipo assim, entendeu o que ele falou? Ele falou assim, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Ou seja, ele mandou, ele só, tá uma bagunça, né? Pô, faz uma fila aí, né? Tá, ver aquela multidão tudo com pedra na mão já pra tinha certeza que ia, né? Acertar a pedra ali na coitada, né? Ele faz, é tipo assim, ele falou, pode atirar a pedra, mas só que faça a fila, né, gente? Ele não falou que não era pra atirar. Tá certo, a lei tá certa. Atira então a pedra, só que aquele que não tiver pecado que atire o primeiro. Só acertou a fila. O primeiro que deve atirar é aquele que não tiver pecado. Ué, ficou um, gente. Ou seja, ali ele colocou o pecado como igual e a pessoa vive numa pedreja, mas faz coisa, né? Aqui nessa internet, então, amado, quanto juiz, né, amado? Quanto juiz? Então, todo mundo erra. Eu erro, você erra. Só que a minha diferença é essa. Eu pego e confesso a Deus e acabou. Tudo que eu faço errado, eu confesso. Eu errei, que eu não sou. Eu já falei isso aqui várias vezes que eu sou falho. Não sou super-homem, já falei isso aí várias vezes. Sou super santo, né? Santarrão, igual eu falo aí, né? Só que a diferença não é que eu sou santarrão, não. Sou cheio de falha, mas eu confesso a Deus né? E confio nele, que Deus não é mentiroso. Se ele fala que ele perdoa, ele perdoa. Então, ponto final nisso aí. Eu dou um ponto final e não fico esperando perdão de ninguém ou que eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo pra agradar alguém ou pra fazer a pessoa se sentir bem. Não, eu tô na presença de Deus, eu tenho que dar satisfação a Deus. Né? Eu tenho que dar satisfação a Deus. E isso aí, o resto. Paz Senhor para todos, amado. Em nome de Jesus.